Oi gente, tudo bem? Estamos de volta aqui na nossa jornada pelo tarô. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu queria dividir com vocês que eu tô acompanhando os comentários que vocês me mandam. Eu expliquei no vídeo passado a razão de ser desse período sabático, né? E distanciamento aqui do canal. Mas a gente tá de volta. É importante a gente aprender a respeitar o tempo das coisas, né? O tarô nos ensina muito a praticar a paciência, a resiliência e a principalmente ser água, né? Quando a gente se entrega às jornadas que se apresentam pra gente no nosso caminho, a gente sempre passa por um período de transformação, engrandecimento e principalmente desenvolvimento e aprendizado. Então, é difícil dar um pulo de fé e confiar na razão de ser das coisas, mas quando a gente aprende a dar uma oportunidade para o universo, a gente é surpreendido em muitos aspectos. E aí, se você duvida, como eu já duvidei um dia, faz o teste. Aí depois a gente conversa. O vídeo de hoje tá muito ligado a esse entendimento, né? Sobre os ciclos, sobre o início de novos ciclos e encerramento de ciclos velhos, antigos. Mas antes da gente entrar no arcano de hoje, vamos rodar nossa vinheta. No vídeo passado, eu falei pra vocês do enforcado e eu comentei sobre a carta do enforcado num deck que eu gosto muito, que é o Tarô dos Magos, que mostra o enforcado pós-revelação e entendimento, né, do que quer que seja da questão que levou ele a se pendurar de cabeça para baixo, né, para ver o mundo e o seu entorno sob uma nova perspectiva. E esse momento dessa carta é esse pós, né, depois que ele se despendurou e tá meditando sobre aquelas revelações, né, tá bem introspectivo. É um enforcado assim meio eremita. Essa é a carta aqui do Tarô dos Magos sobre o último vídeo. Quem não assistiu, eu convido a assistir porque é uma mensagem bastante interessante sobre mudança de perspectiva. Mas hoje a gente chega pro arcano seguinte, né? O arcano 13, que é uma energia que pode causar algum espanto, algum susto, mas que na verdade traz uma mensagem muito positiva, tá? Causa um medo, um frio na barriga, porque fala do novo, né, do desconhecido, mas é uma carta que proporciona grande transformação. E a nossa carta de hoje é a carta da morte. Muita gente me pergunta qual é o meu deck, né, esse aqui especificamente, e esse é o Gilded Tarot. Eu não tenho mais a caixa porque a Valzinha, minha salsicha, comeu. Mas se vocês colocarem aí Gilded Tarot, vocês vão chegar a esse tarô. É uma versão bastante parecida com a que eu comecei a usar aqui no canal, que era do Tarô Claro e Simples, que também é um ótimo deck para quem tá começando, quer encaixar melhor as caixinhas, né, dos arcanos maiores e menores, principalmente os menores, que eu vejo bastante gente com dificuldade de entender os arcanos menores. Então, Gilded Tarot é uma ótima dica. Vamos lá. A carta da morte, né, que é o nosso arcano de hoje, fala sobre um ciclo, uma jornada que se encerra. Ponto final. É o atravessar da linha de chegada, né? Inclusive, eu acho uma carta bastante festiva, né? Em alguns decks o cavaleiro aparece, né, com mais detalhes assim num cavalo e tal. E essa bandeira, por exemplo, pra mim ela passa muito uma mensagem de celebração, sabe? Cheguei, sou vitoriosa, sou vitorioso, cruzei a linha de chegada, e também uma celebração de quem tá esperando, né?
pessoa que está finalizando uma jornada, e nesse contexto é sempre uma jornada com muitos desafios, né? Quando a gente olha aqui até pro cavalo, ele vem assim numa... me passa, né, uma energia assim bastante de celebração também, sabe? De mostrar que eu tô ali cruzando assim os 200 metros finais, e eu trago um respeito muito grande, né, por essa jornada. Então isso passa assim um senso de celebração, né, de reconhecimento de quão árduo e desafiador foi aquele percurso. E são percursos duros realmente, que nos fazem crescer. E esse cavaleiro, ele, na figura, né, da morte aqui, nos dá muito assim uma ideia assim de alguém que vai para uma batalha, que vai estar voltando de uma batalha. Um guerreiro, quando a gente olha assim para os cenários de guerra, de conflito, de batalha, as pessoas sempre vão naquela energia do combate, né? Então é sempre uma carcaça para mostrar a força desse lado, e do outro lado criar esse choque, sabe? Essa percepção do outro lado de que o outro lado corre um risco ao estar em contato com você aqui, guerreiro, cavaleiro. Então, quando essa carcaça vem aqui nesse contexto representada por uma caveira, isso me passa muito uma mensagem assim de... é a minha história. Eu já passei por tanta coisa, eu já vi tanta coisa, que essa aparente dureza que eu trago aqui, ela resume, ela sintetiza todas as minhas marcas, todas as minhas cicatrizes, todo o esforço que eu fiz para levantar a cada vez que eu caí. E enfrentei meus medos, e enfrentei desafios que me levaram a situações de extremo que eu cheguei a achar que eu não fosse conseguir. Mas eu consegui, e eu tô aqui, inteiro, novamente, e cruzando essa linha de chegada, completando essa jornada que eu enfrentei bravamente, né? Então esse entendimento de fim de ciclo passa bastante esse momento, marca bastante esse momento de transformação, esse momento de encerramento de um ciclo que foi bastante significativo para você. E a gente sabe que todas as jornadas são cheias de desafio. E até que a gente se entregue a esses desafios e não resista, porque às vezes a gente não quer aceitar, né, um momento difícil. Um término de relacionamento, um período seu em um determinado trabalho que se encerrou contra a sua vontade, uma mudança de cidade contra a sua vontade, qualquer coisa que aconteceu que no primeiro momento você recebe como uma resposta negativa, como um resultado negativo para sua vida, e que não foi você que escolheu, né? Ou você se separou, você perdeu um ente muito querido. Todas essas experiências negativas, dolorosas que vocês conhecem, todo mundo conhece muito bem. Essa carta, nesses contextos, que é quando você precisa, né, entrar na energia do seu cavaleiro para enfrentar essa jornada dura, confiando que no fim disso tudo você vai olhar e entender por que você precisava passar por isso, e você se sente mais forte, mais resistente, mais preparada para o seu próximo desafio. Quando essa situação se põe na nossa vida, esse tipo de desafio que é enfrentado, e traz uma mudança negativa a priori, né, que a gente entende como negativa no primeiro momento, a Carta da Morte diz assim: se você se entregar a essa transformação, se você se permitir a essa experiência, se permitir a transformar-se, isso vai ser um ganho para você. Um ganho que no primeiro momento não fica evidente, porque o nosso foco é muito nas dores, né, nos desagrados, mas com o passar do tempo, né,
a gente vai percebendo os efeitos positivos dessa experiência negativa. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? E essa experiência, quando a gente se entrega, né, e se permite essa transformação, a gente tem grandes oportunidades e possibilidades de construir e atrair bons feitos para a nossa vida. E é nesse momento também que a experiência se coloca na sua vida para a gente praticar resiliência, para a gente praticar o pulo de fé que a gente dá no universo, confiando na razão de ser das coisas e confiando no tempo divino, né? Todo desafio se torna presente na nossa vida para nos preparar para algo muito positivo que vem a seguir. Mas para a gente ter condições de viver, de abraçar, de assumir essas novas responsabilidades e vivenciar esses novos bons momentos, a gente precisa ter um determinado nível de maturidade, um determinado tipo de percepção que só é desenvolvido assim com muito cuidado, né? E geralmente são em situações que nos geram grande aprendizagem. E a Carta da Morte convida você a se entregar e se permitir essa transformação. Ao mesmo tempo, desenvolver a sua fé, acreditando que esse momento tão difícil tem uma razão de ser e que algo positivo, algo compensatório, né, virá e que você será reconhecido após o enfrentamento da sua batalha, porque ali a gente está na energia do guerreiro, né? E além disso, todo fim de ciclo representa um início de um novo ciclo. É aquela sensação de estou pronta, ganhei a maturidade, a experiência, o conhecimento, a bagagem necessária para eu assumir um desafio maior agora, que vai me trazer também bons frutos, que vai me trazer experiências singulares. E é muito curioso que quando a gente se entrega, né, a essa transformação que nos leva a uma libertação, e a gente tá lá na frente, né, passado toda a tempestade, né, a tempestade que precede a bonança, passada toda a tempestade e a gente tá lá aproveitando o novo momento da vida, você se flagra e você percebe assim, nossa, eu não tinha maturidade para perceber o quão valiosos são esses momentos. Ou eu não tinha maturidade antes para perceber o quanto isso é importante para mim. O quanto isso é essencial para minha vida. É simples e eu valorizo a simplicidade da minha consciência tranquila, do meu coração em paz, da minha vida organizada, né, da minha cabeça sossegada, sem pessoas tóxicas, sem situações que me importunam, sem qualquer aspecto que contribua para o meu desequilíbrio, sabe? Como é bom o silêncio, como é bom o sossego, como é bom eu não ter que interagir com aquela pessoa, como é bom eu poder viver em paz. São coisas que a gente começa a entender, né? Coisas preciosas que a gente começa a compreender, e essa compreensão depende necessariamente de um ganho de consciência, né? Que é algo bastante complexo. E ali naquele momento que a gente sente aquele gosto, aquela paz, aquela sensação que eu tenho certeza que muitos de vocês sabem, né, do que eu tô falando, a gente só sabe que consegue chegar a esse nível de consciência por toda a jornada que a gente percorreu até aqui. Então, para quem quer que esteja passando por esse momento muito difícil, lembre que tudo tem uma razão de ser. E muitas vezes o universo tá testando a nossa fé e a nossa resiliência, ou está nos pedindo para aprender a desenvolver resiliência e paciência. E quando eu tava, né, meditando aqui sobre essa carta para trazer a mensagem para vocês, me veio algo assim. A impaciência é um indício de que
vai demorar um pouco mais. Que acabe, né? Que cesse, que se encerre aquilo que você deseja tanto, que acabe logo. Porque é justamente esse o propósito. Não é o fato em si, não é sobre o fato que acontece na sua vida, mas é sobre como você reage em relação a ele. Então, enquanto você não se permitir a jornada e se entregar ao processo de transformação para essa experiência te levar a ser quem você deve ser para o próximo passo, o ciclo vai continuar ali e aí você não sai. Então, eu sempre penso sobre isso. Não é sobre o fato em si que acontece na sua vida, mas é como você se comporta, lida e age em relação a esse fato que te desafia. É um convite à libertação, é um convite à prática da resiliência, da paciência, do desenvolvimento da sua fé na razão de ser das coisas e no tempo divino. Então, a gente está falando de experiências muito complexas, que nos desafiam frequentemente. Mas lembrar que isso tem um propósito maior e que lá na frente a gente vai entender e vai encontrar a nossa força e a nossa paz, isso nos ajuda a ter um pouco mais de paciência e resiliência e ser água, né? Se adaptar a essas situações tão adversas e tão duras. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E todos temos as nossas jornadas desafiadoras. A gente se vê no próximo vídeo.